Olá, querido irmão, querida irmã, receba meu abraço fraterno. Iniciamos mais uma edição do programa O Evangelho em Espírito e Verdade, pela web rádio Cristo Consolador. Toda quinta-feira, às 5 da tarde, com você, por estas ondas fraternas, para conversarmos sobre o Evangelho, a sua história, seu conteúdo, seu significado e, principalmente, a sua aplicação em nossa vida. Seja bem-vindo e não deixe de participar. Utilize os canais de comunicação aqui da Web Rádio Cristo Consolador, porque estamos ao vivo e você pode fazer a sua participação com o seu comentário, com a sua like, com a sua pergunta. Nós estamos aqui ao seu dispor. No primeiro momento do nosso programa, nós estamos seguindo um estudo sobre Jesus do ponto de vista da educação. E hoje reservamos este momento para conversar sobre os fundamentos pedagógicos de Jesus, porque consideramos que Jesus, nosso mestre, é o maior educador da humanidade. Mas vamos introduzir, para quem não é da área da educação, conceitos sobre pedagogia e também sobre educação. A pedagogia, estamos aqui, vamos fazer uma síntese, vamos fazer aqui uma conceituação de uma forma mais popular, menos técnica, para que possamos entendê-la. Mas pedagogia, em síntese, é a ciência da educação. O pedagogo é o pesquisador, o cientista, é aquele que se debruça sobre a educação, que vai estudar a educação. A educação propriamente dita é a aplicação prática da pedagogia. Agora, precisamos entender que para surgir uma pedagogia é preciso ter uma filosofia da educação. Por quê? Porque a pedagogia, ela sempre é dependente da visão que o pedagogo tem sobre o ser, o mundo e a vida. Por isso que nós temos dezenas de pedagogias, porque parte dessa visão que o pedagogo, que é esse grande cientista e pesquisador da educação, vai ter sobre o ser humano, o mundo e a vida. E nós temos, por exemplo, várias pedagogias que estão inseridas no espiritualismo, nós temos pedagogias que estão inseridas no materialismo e no existencialismo. Nós temos, por exemplo, você talvez já tenha ouvido falar, nós temos, por exemplo, a pedagogia montessoriana, que vem da educadora italiana Maria Montessori. Nós temos a pedagogia freiriana, que vem do nosso educador Paulo Freire, aqui no Brasil. A pedagogia de Freinet, que foi um grande educador francês, Célestin Freinet. Nós temos a pedagogia Waldorf, que foi criada e desenvolvida por Rudolf Steiner. Temos a pedagogia pestalozziana, que foi desenvolvida e aplicada por Pestalozzi. E claro que nós vamos ter também uma pedagogia católica, uma pedagogia judaica, uma pedagogia evangélica ou protestante, uma pedagogia espírita. Sim, é tudo partindo da visão que temos sobre o ser humano, sobre o mundo e a vida. E aí nós podemos, sim, falar de uma pedagogia crística, ou pedagogia do Cristo, pedagogia de Jesus, que o nosso querido José Herculano Pires, esse grande educador espírita, chamava de pedagogia da esperança. Aliás, por falar no nosso Herculano Pires, vamos passar a palavra a ele. Herculano tem uma obra maravilhosa que nós precisamos conhecer, estudar, que é o livro Pedagogia Espírita. Aliás, esse livro tem uma história maravilhosa, porque no ano de 1972, a Unesco, que é o órgão para a ciência, a cultura e a educação da Organização das Nações Unidas, a Unesco proclamou,
que o ano de 1972 era o Ano Internacional da Educação. Então, Herculano Pires, em conjunto com os amigos da editora Edicel, lançou a revista Educação Espírita, que ele conseguiu manter e conseguiu publicar 6 edições, 6 números da revista Educação Espírita. Pois bem, o que vai acontecer depois da desencarnação do Herculano Pires, que ocorreu no ano de 1979? Todos os textos do Herculano, publicados nas 6 edições da revista Educação Espírita, eles foram, então, enfeixados, foram aglutinados por temas para dar origem ao livro Pedagogia Espírita. E é um capítulo que é dedicado por Herculano Pires para estudar a pedagogia de Jesus. Diz, então, o nosso Herculano, abrindo aspas, os fundamentos pedagógicos do ensino de Jesus estão na sua concepção do mundo, abrangendo o homem e a vida. Essa cosmovisão se opõe à concepção pagã e à concepção judaica. Jesus, assim, não é apenas um reformador religioso, mas um filósofo na plena acepção da palavra. Ele modifica a visão antiga do mundo e essa modificação atinge a todas as filosofias do tempo, não obstante os pontos de concordância existentes com várias delas. Fechando aspas, essas são as palavras do nosso Herculano Pires. E realmente, ele tem razão ao dizer que a concepção de Jesus sobre o ser e a vida é diferente, tanto da concepção do paganismo quanto da concepção do judaísmo. Lembrando que Jesus era judeu, Jesus era da região da Galileia, pregava a partir das cidades de Nazaré, Cafarnaum e assim por diante, e ele se contrapunha à visão judaica sobre o ser e a vida. Porque Jesus tudo ligou ao Pai, Deus Pai, o Criador de tudo, justo e misericordioso, e sempre nos lembrou que precisamos viver do ponto de vista moral e espiritual. E aqui já há uma grande diferença com a concepção judaica, porque para os judeus, Deus era humanizado, porque era o Deus da guerra, o Deus da ira, o Deus que exterminava povos e nações. E nós encontramos isso várias vezes nos escritos do Antigo Testamento. Também Jesus fugia ao pensamento pagão, porque o pensamento pagão era idólatra, era mitológico. Tanto a mitologia persa, quanto a babilônica, quanto a grega e a romana, elas tinham por base a concepção de vários deuses. Esses deuses ligados aos seres humanos e também à natureza. Deuses que, em parte, eram divinos, mas, em parte, eram também humanos. E Jesus vem proclamar o Deus único. Aí, é claro, ele tem um ponto de contato com o judaísmo, que também proclamava o Deus único. Mas a visão é completamente diferente, porque o Deus de Jesus é o mesmo Deus reconhecido hoje pelo Espiritismo. O Deus soberanamente bom e justo, perfeito, a sua lei também perfeita, regendo a vida, e a vida que precisa ser vista do ponto de vista moral e espiritual. Daí porque o Espiritismo coloca em primeiro plano os ensinos morais do nosso mestre Jesus. Vamos falar, então, dessa concepção do divino. Vamos passar novamente a palavra ao nosso professor Herculano Pires. Diz ele, na mesma obra Pedagogia Espírita, abrindo aspas, o Deus de Jesus é o Pai de todas as criaturas, sem distinção de raça,
ou posições sociais. Essa paternidade universal determina a fraternidade universal. O Deus Pai do Evangelho não é vingativo nem irado. Não comanda exércitos para destruir povos e nações, mas ama a todos os seus filhos, quer a salvação de todos e a todos concede o seu perdão generoso. Eis aqui outro diferencial da concepção filosófica de Jesus sobre o ser e a vida, quando ele coloca na base do nosso proceder, na base do nosso entendimento sobre a vida, o amor. E isso nós não encontramos nem no judaísmo, nem no paganismo. Aliás, para o Império Romano, para os romanos que dominavam então o mundo conhecido, o amor era algo praticamente inexistente. E eles não levavam em consideração amar o próximo. Eles eram extremamente materialistas, apesar de terem uma doutrina religiosa, uma mitologia que os ligava aos deuses. Mas os deuses eram muito materiais, muito humanos. E eles não concebiam, por exemplo, amar os povos conquistados. Para eles, os povos conquistados eram servos, escravos, trabalhadores para o Império Romano. Nada mais do que isso. Entre os judeus também havia um problema muito sério nessa questão do amor ao próximo, porque eles entendiam o amor a Deus, mas não o amor ao próximo. Eles se regiam pela lei mosaica, que era conhecida como lei de talião, ou o olho por olho, dente por dente. Então nós vemos que Jesus trouxe concepções completamente diferentes em relação ao ser humano, em relação à vida e, claro, ao mundo. Tanto que ele nos solicitava para conquistarmos o reino dos céus, por ser o mais importante. Por isso o Espiritismo passou a estudar Jesus do ponto de vista dos ensinos morais. Meu abraço aqui a todos que estão enviando aí as suas mensagens, estão aparecendo aqui agora na tela, estão acompanhando o nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Então, nós podemos falar, assim, que Jesus possui fundamentos pedagógicos para os seus ensinos. Claro que nós agora vamos querer saber como é exatamente essa pedagogia crística, não apenas os seus fundamentos, mas a sua aplicação. Será possível aplicar a pedagogia de Jesus na família, na escola? Como isso pode acontecer? Quais são os princípios dessa pedagogia? Tudo isso nós vamos conhecer aqui no nosso programa, mas não hoje, porque este é um assunto vasto e nós estamos aqui fazendo pílulas para podermos mastigar e digerir com tranquilidade toda essa visão educacional sobre Jesus a partir da visão espírita sobre o ser e a vida. Aliás, por falar nisso, nós temos aqui que entender que a visão atual do espiritismo, ela interage com a visão do nosso mestre Jesus. Por isso que o espiritismo é considerado cristianismo redivivo, porque nós temos pontos em comum de acordo com a visão, com a pedagogia, com os ensinos, com a metodologia do nosso mestre Jesus. Aliás, quando falamos que ele é mestre, é porque justamente entendemos em Jesus esse grande educador, esse pedagogo da humanidade, e que mostrou que não pode haver distinção entre nós, porque Deus é o Pai de todos nós. E como bom Pai, ele não distingue nem privilegia nenhum dos seus filhos. Para os judeus da época, Deus era o soberano
deles. E eles eram o povo escolhido. E Jesus vem dizer que não. Deus é o Pai de todos. Dos judeus, sim, é claro, mas também de todos os outros povos, de todas as outras nações. Essa também é a compreensão do Espiritismo, e nós vamos ver no próximo programa como aplicar a pedagogia crística, a pedagogia de Jesus. Mas nós vamos ver ainda hoje algo sobre isso, porque nós começamos no programa passado, aliás, por falar do programa passado, na verdade, na última edição do programa, na última semana, nós não pudemos estar ao vivo, nós tivemos problemas técnicos com a internet, foi ao ar um programa gravado, hoje estamos aqui novamente ao vivo, e nós havíamos iniciado um estudo sobre o Sermão da Montanha, destacamos as bem-aventuranças e vamos passar em cada programa, a partir de hoje, ao destaque e um ensino de Jesus, para mostrar exatamente a aplicação prática desses ensinos. E nós reservamos um ensino que é título de um livro muito conhecido da literatura espírita, a literatura mediúnica. Ele é muito utilizado nos nossos centros espíritas, que é o livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, através do médium Chico Xavier. Porque o ensino de hoje é justamente este, quando Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nessa obra, em que Emmanuel abre a sua coleção de comentários aos textos evangélicos, nós temos uma explicação muito importante dada por esse benfeitor espiritual, que se encontra na introdução da obra. E eu chamo aqui a atenção de todos da importância de lermos as introduções, os prefácios dos livros. Porque introdução e prefácio são uma apresentação, trazem explicações do autor ou de alguém que está apresentando a obra sobre a obra, o seu conteúdo, o porquê do livro ter sido escrito, os objetivos do autor. Então, é muito importante ler a introdução. E é justamente na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, deixa eu mostrar aqui o livro aqui na tela, ele está aqui na minha mão, aqui, autoria de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, a obra Caminho, Verdade e Vida. Então, na introdução, que Emmanuel intitulou Interpretação dos Textos Sagrados, ele dá a seguinte explicação. Vamos abrir aspas, passando a palavra a Emmanuel. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio, penetrando o mundo há quase 20 séculos. Lutas sanguinárias, guerras de extermínio, calamidades sociais, não lhe modificaram um tio nas palavras que se atualizam cada vez mais com a evolução multiforme da Terra. Tempestades de sangue e lágrimas nada mais fizeram que lhes avivar a grandeza. Entretanto, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes, no curso das existências renovadas, temos desprezado o caminho, indiferentes ante os patrimônios da verdade e da vida. O Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados. Cada dia, reforma os títulos de tolerância para com as nossas dívidas. Todavia, é de nosso próprio interesse levantar o padrão da vontade, estabelecer disciplinas para uso pessoal e reeducar a nós mesmos, ao contato do Mestre Divino.
Ele é o amigo generoso, mas tantas vezes lhe olvidamos o conselho que somos suscetíveis de atingir obscuras zonas de adiamento indefinível de nossa iluminação interior para a vida eterna. E nós vemos aqui os 4 primeiros parágrafos da introdução assinada por Emmanuel do seu livro Caminho, Verdade e Vida. Volto aqui, então, a dizer da importância de lermos as introduções e os prefácios dos livros. É claro que nós queremos muito partir logo para o conteúdo da obra, mas que explicações maravilhosas e profundas que Emmanuel nos dá nesta introdução, em que ele nos lembra que, apesar dos pesares provocados por nós, os seres humanos, ao longo dos séculos, a mensagem de Jesus, que é a mensagem do Evangelho, ela sempre reacende, ela sempre se torna cada vez mais viva. Por quê? Porque, queiramos ou não, Jesus é o caminho. E entendamos que nesta afirmativa que estamos falando, que o Evangelho, os ensinos morais, são o nosso caminho. E Emmanuel nos diz aqui, no final do 4º parágrafo, aqui na nossa leitura, da necessidade de nos reeducarmos. Sim, porque estamos reencarnados. Se estamos reencarnados, ou seja, já tivemos várias existências e estamos tendo a oportunidade de mais uma, precisamos realizar o processo de reeducação. Nosso processo íntimo de reeducação. Porque ao longo dos séculos, lembrando que o Evangelho está conosco há mais de 2000 anos, já perdemos várias oportunidades de adentrar ao caminho. Mas sempre é tempo, porque Jesus, nosso governador espiritual, está sempre renovando a nossa apólice de dívida e sempre permitindo que possamos, então, nos renovar, nos reeducar e, com o Evangelho, seguirmos o caminho que nos leva à verdade, que é a imortalidade da alma, e a vida, que é para além da morte, porque somos almas imortais. Estamos aqui conversando, antes de entrarmos no ar, a respeito da pandemia e todos os ensinamentos que ela nos trouxe, e estamos aqui recordando que, mesmo que tenhamos que tomar uma terceira dose da vacina, ou que a cada ano tenhamos que tomar um reforço, como se faz também com a vacina que combate a gripe, mais importante é, na verdade, tomarmos a vacina moral do Evangelho. Isso mesmo. Porque quando nos moralizamos, nós também, automaticamente, nos espiritualizamos. E essa é a verdadeira vacina, tanto do ponto de vista moral, espiritual, quanto do ponto de vista material. Porque a nossa imunização espiritual combaterá na raiz toda e qualquer problemática humana, orgânica. E é urgente que entendamos isso. E nós espíritas não podemos nos perder na verborragia, no palavrório, nos discursos bonitos do conhecimento que a literatura espírita nos propicia. Nós precisamos colocar em prática.
não exigindo que os outros se evangelizem, que os outros entendam Jesus. Eu preciso me evangelizar. Eu preciso compreender Jesus. Eu preciso sair dos atalhos para, finalmente, com a minha força de vontade, entrar pelo caminho. Por isso, Jesus nos disse que não é digno do reino dos céus, não é digno dele aquele que pega o arado, pega a charrua e olha para trás, ainda preocupado com as questões materiais. Nós vamos viver no mundo e vivemos no mundo, mas precisamos entender que o mundo não é a nossa realidade. O mundo terreno é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. E quer queiramos ou não, a morte virá. E nós retornaremos ao mundo espiritual, à nossa verdadeira realidade. Então, por que tanta luta por poder material? Por que tanto egoísmo, tanto orgulho? Se todas essas coisas são passageiras? Lembremos ainda que Emmanuel, na introdução do seu livro Caminho, Verdade e Vida, mais para o final da sua introdução, Emmanuel nos diz o seguinte: espera o Cristo, venhamos todos a converter-lhe o evangelho de amor e sabedoria em companheiro da prece, em livro escolar no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras do intercâmbio fraternal. É uma visão muito bonita que Emmanuel nos passa aqui. O Evangelho como um livro escolar para o nosso dia a dia. Termos no Evangelho o nosso roteiro, ou, como ele diz aqui, o nosso código para as boas maneiras, para o intercâmbio fraterno entre nós e os demais seres humanos e a natureza, o respeito à lei divina. O Evangelho precisa ser o nosso roteiro de luz. Portanto, o roteiro da nossa vida. E temos que fazer esse esforço. O Espiritismo, ao chegar aqui no mundo, para alavancar o nosso desenvolvimento moral, ele vem resgatar os ensinos de Jesus. Para dizer para nós que não existem novos ensinos morais, porque tudo aquilo que necessitamos já se encontra no Evangelho. Mas é preciso entender o Evangelho em espírito e verdade. É preciso entender o Evangelho a partir da imortalidade da alma, da reencarnação, do intercâmbio mediúnico, da lei de evolução, e colocá-lo em prática. Porque o exemplo vale mais do que 1000 palavras. Por isso, então, Jesus fez ecoar para todo o sempre o seu ensino. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ou ninguém chega ao Pai, que é Deus, senão por mim. Ou seja, senão praticando os ensinos morais e os exemplos que eu estou dando a vocês, porque eu sou o enviado do Pai, eu sou o enviado de Deus. Eu estou aqui para cumprir a missão determinada por Ele, para fazer com que vocês agora comecem a caminhar dentro da lei de amor. Como foi importante fazer a leitura parcial da introdução, da apresentação de Emmanuel
ao seu livro Caminho, Verdade e Vida. Aliás, deixamos aqui o nosso preito de gratidão a esse espírito que, não temos dúvida, é um dos maiores e fiéis intérpretes do Evangelho, dos ensinos de Jesus. Não esqueça, de agora em diante, leia a introdução, a apresentação dos livros, que normalmente trazem informações muito ricas para o nosso esclarecimento. Mas é fácil fazer tudo isso? Não vamos aqui afirmar que seja fácil, mas sem nenhuma dúvida, não é impossível. E nós temos um grande exemplo para destacar, que é Paulo de Tarso. A história de Paulo de Tarso é comovente e é a história daquele que conseguiu efetivamente se transformar através do Evangelho. E hoje, no nosso programa, nós vamos falar da infância de Paulo de Tarso, da sua origem. E nós vamos seguir aqui no nosso programa, e vamos ter muito o que conversar, a obra espírita do nosso Rui Kremer, Paulo, um Homem em Cristo, que é uma edição da Federação Espírita Brasileira. No seu capítulo 2, com o título O Menino Judeu da Diáspora, Rui Kremer nos passa belíssimas, profundas e importantes informações sobre Paulo de Tarso na sua infância e adolescência. Paulo, como seu próprio nome diz, é originário da cidade de Tarso. Antes de ser Paulo, ligado ao cristianismo, ele era Saulo. Portanto, nós vamos conversar hoje ainda sobre o Saulo de Tarso. Ele era filho de uma família judaica. Essa família fazia parte da diáspora, que significa dispersão. Já de há muito tempo, os judeus se espalhavam pelo Império Romano, seja por causa das guerras, das lutas acontecidas na própria Palestina, seja por força do próprio Império Romano, que vez ou outra tirava os judeus ali da Palestina, e havia na cidade de Tarso, que era uma cidade portuária importante dentro do Império Romano no Oriente, havia uma comunidade judaica muito forte, muito grande, inclusive com sinagoga, com estudos da Torá, que é o Antigo Testamento, enfim. E o pai de Saulo, de Tarso, o pai de Saulo era, pelo que tudo indica, pelas informações que nós temos dos evangelhos e pelas informações trazidas por Emmanuel no livro Paulo e Estevão, o pai de Saulo era um judeu fariseu, ou seja, ele seguia a doutrina do farisaísmo. Era uma pessoa rígida, e o nome dele, dado por Emmanuel, isso não se encontra nos evangelhos, mas o nome era Isaac. Esse era o nome do pai de Saulo de Tarso. Nada sabemos sobre a mãe, mas nesse romance Paulo e Estevão, o Emmanuel nos diz que num diálogo entre Saulo e Sadoc, que era seu grande amigo, Sadoc se refere ao pai de Saulo, ou seja, do progresso que o pai de Saulo estava fazendo como comerciante de tecidos, e há uma referência, então, de Saulo à mãe, porque ele diz a Sadoc que o pai, depois de muito trabalho, agora já estava praticamente aposentado e vivia de tudo aquilo que ele tinha construído, ou seja, das caravanas, do comércio. Ele já não era mais um tecelão em atividade, mas era já um comerciante, era um administrador já dos seus negócios, e que
vivia então e era cuidado pela sua mãe. Então, essa é uma referência que aparece no livro Paulo e Estevão, mas não sabemos o nome da mãe de Saulo. Mas há uma referência de que tanto o pai quanto a mãe continuavam vivos quando Saulo vai começar a perseguir os cristãos e depois vai se transformar num cristão. E aí, nesse mesmo romance, como também está consignado nos Atos dos Apóstolos, Saulo, que começa a se chamar de Paulo, ele volta para Tarso para conversar com o seu pai. Portanto, o pai continuava ainda vivo nessa época. Mas aí já não há nenhuma referência com relação à sua mãe. Muito bem. Como um menino judeu, que Saulo era, ele foi introduzido pelo pai nos estudos judaicos, porque isso era de praxe. Os judeus, mesmo espalhados pelo Império Romano, como era o caso da comunidade de Tarso, eles formavam comunidades fechadas, onde eles mantinham os estudos sobre o judaísmo e as suas práticas, conforme não apenas as determinações da lei mosaica, mas as determinações também do farisaísmo. Porque a doutrina farisaica era a que predominava entre os judeus. O Sinédrio, lá em Jerusalém, que era o conselho dos anciãos, ou seja, dos mais velhos, que regulava a vida judaica, ele era basicamente formado por fariseus e também escribas e saduceus. Os escribas, muitas vezes, eram também fariseus ou saduceus, e os saduceus que representavam uma outra doutrina interpretativa do judaísmo, mas eram em menor número. O que predominavam eram as regras ditadas pelos fariseus. Portanto, Paulo, ou Saulo, na sua infância, teve que estudar, sim, tanto a lei mosaica, como também as leis, os regulamentos, as regras farisaicas. Como ele era da cidade de Tarso, ele aprendeu o grego, tanto que depois, nas suas famosas cartas ou epístolas, todas elas ele escreveu em grego. Mas para estudar o judaísmo, ele se utilizou do aramaico. O aramaico era a língua corrente entre os judeus, não o hebraico. O hebraico foi a língua corrente entre os judeus bem antes de Jesus, mas foi se transformando pouco a pouco numa língua morta, uma língua utilizada apenas e tão somente a nível religioso. Depois, a partir da sua adolescência, indo para Jerusalém, onde ele vai morar com a sua irmã Dalila, ele, para entrar para o Templo de Jerusalém e estudos mais profundos, ele vai ter que aprender o hebraico. Mas na sua infância e pré-adolescência, ele então estuda o aramaico, fala o aramaico, estuda e fala também o grego. Então isso é importante nós entendemos. E ele tinha cidadania romana. Nós não sabemos, porque não existem informações, nem nos Atos dos Apóstolos, nem na obra Paulo e Estevão, do porquê a família de Paulo tinha a cidadania romana. Tarso era um grande entreposto comercial. A cidadania romana era dada, sim, a muitos cidadãos tarcenses, mas não sabemos o que levou a família de Paulo a receber o título. Mas ele era, sim, um cidadão romano, tanto que depois, lá em Jerusalém, quando ele é preso e levado lá para a Torre Antônia, onde ele vai conversar com o governador, ele, que foi confundido como sendo um terrorista egípcio, ele então proclama em alta e boa voz
a guarda, né, o tenente da guarda, que ele era um cidadão romano. E aí ele tinha uma série de privilégios que eram dadas pela cidadania romana. Bem, nós vamos entender também, né, que o nosso Paulo de Tarso, lá na sua infância, ele, então, vivia entre a cultura judaica e a cultura greco-romana. Porque na cidade de Tarso, ele vivia com diversas manifestações culturais, não apenas as judaicas. Então, ele conseguiu ser formado num amplo horizonte cultural. E que ele vai revelar, então, depois, nos seus discursos, seus ensinos e nas suas cartas. Um domínio muito grande, não apenas do judaísmo, mas um domínio da cultura romana e da cultura grega, porque ele pôde estudar isso durante a sua infância e a sua adolescência. Nosso Rui Kremer, aqui na sua obra, Paulo, um homem em Cristo, vai nos dizer que o nosso Saulo, provavelmente, porque não há como afirmar, mas provavelmente ele conheceu e deve ter lido a Torá, ou seja, os escritos do Velho Testamento, em grego, a partir da tradução da Septuaginta. Vamos entender isso daqui? Como é que é? Ele leu o Pentateuco, a Torá, a lei judaica em grego? Sim, é verdade. O Antigo Testamento havia sido traduzido, então ficou conhecido para o grego e ficou conhecido como Septuaginta ou 70. Diz a tradição, mas isso não pode ser provado, que foram 72 sacerdotes que, representando 7 de cada tribo judaica, que fizeram a tradução, né, lá do hebraico para o grego. Isso foi feito na cidade de Alexandria, no Egito, por volta do ano 250 antes de Cristo. Então é bem provável que ele tenha estudado o Antigo Testamento através dessa tradução grega. Mas nós não temos essa informação, essa afirmação, nem no Atos dos Apóstolos, nem nas cartas de Paulo, e nem na obra Paulo e Estevão, do nosso Emmanuel, através do Chico Xavier. É uma hipótese, talvez, é uma possibilidade. Dentro da cultura judaica, era normal que os adolescentes das famílias mais abastadas, como era o caso da família de Paulo, fossem então enviados pelos seus pais para Jerusalém, para realizar os estudos superiores do judaísmo. E é o que vai acontecer com Paulo. Então, Paulo, ainda Saulo, ali pelos seus 14 ou 15 anos, ele vai, então, para Jerusalém, é enviado para Jerusalém, onde já vivia a sua irmã Dalila. E ele vai para lá para dar continuidade aos seus estudos, para, então, adentrar ao templo de Jerusalém e ter os sacerdotes fariseus como seus mestres. É isso que vai acontecer, e aí vai surgir o Saulo de Tarso, doutor da lei. Mas esta é uma conversa para termos no nosso próximo programa, onde vamos continuar a conhecer a vida e a obra de Paulo de Tarso, que para nós é um símbolo da pessoa que se reeducou e pegou o caminho do Evangelho. Não no seu início,
ele levou tempo para isso, mas nós vamos ver como que isso aconteceu e o tempo todo que levou e o que ele precisou realizar para finalmente se declarar, em definitivo, um cristão. Mas é possível, porque ele sai do Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos, para ser o Paulo de Tarso, divulgador do Evangelho. Nós vamos então seguir esse roteiro, esse passo a passo com Paulo de Tarso, a cada programa, e já deixamos aqui o convite a você que está nos acompanhando para ficar ligado. E toda quinta-feira, 5 da tarde, para entendermos essa caminhada desse grande apóstolo do Evangelho e que é um exemplo e modelo para todos nós. E aí nós temos essa ligação do ensino de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E como Emmanuel nos diz, é uma questão de nos reeducarmos para pegarmos esse caminho que é o Evangelho, não apenas estudado, mas, acima de tudo, vivido. Bem, nós já estamos caminhando para o final do nosso programa, mas vamos abrir agora para responder uma pergunta que nos foi feita por um telespectador, e ele pergunta aqui: é possível conversar sobre o Evangelho com uma pessoa de outra crença religiosa, mas sem discussão? Sim, é possível. Vou aqui fazer um depoimento pessoal. Quando da desencarnação do meu pai. Meu irmão, também espírita, o menor, eu tenho 2 irmãos, eu sou o do meio. Então, o meu irmão, que hoje já está de volta ao mundo espiritual, ele era casado, sua companheira também espírita, mas que coisa interessante. O pai dela era um católico não apenas fervoroso, mas praticante, ligado mesmo à igreja no bairro de Realengo, na cidade do Rio de Janeiro, e ele é um grande trabalhador da igreja, ele fazia parte do movimento católico. Quando meu pai, então, veio a desencarnar, cheguei, então, no velório e estavam lá meu irmão, minha cunhada e ele. Só que meu irmão e minha cunhada tiveram que sair, porque ainda tinham que tomar algumas providências, e eu fiquei, então, com o pai da minha cunhada. Então, um espírita declarado, fervoroso, e um católico declarado e fervoroso. E ele, então, puxou a conversa e disse assim: olha, quem diria, né? 2 semanas atrás, eu ainda conversei com o seu Vinícius, que é meu pai, e agora está ele aí, né, voltando a Deus. E aí eu, então, comecei a conversar com ele. Realmente, né? Mas pelo menos é isso que nos consola. Nós não somos abandonados, porque todos estaremos com Deus. E ele começou, sim. E aí ele começou a fazer citações do Evangelho. E eu entrei por esse caminho, o Evangelho. Ele citou Paulo, eu também citei Paulo, e ficamos lá conversando, a nível dos ensinos morais que o Evangelho nos traz. Não entrei em reencarnação, em vida no mundo espiritual depois da morte. Eu fiquei no terreno dos ensinos morais. E ficamos lá conversando, batendo papo, como se diz. E as pessoas foram chegando, e aí então, meu irmão e minha cunhada retornaram. E ela então, depois eu fiquei sabendo, ela estava aflita, porque não sabia o que ia acontecer entre nós ali no velório. Mas quando ela chegou, viu que nós estávamos conversando tão bem, amistosamente, fraternalmente, e ela ficou aliviada. E aí, então, seu pai disse a ela: minha filha, precisa convidar o Marcos para ir mais lá em casa. Adorei ficar conversando com ele. E que conhecimento que ele tem do Evangelho! Nós precisamos conversar mais. Ele nunca soube que eu era espírita.
Nunca. Ele vai viver um tempo ainda, já desencarnou. Então, é perfeitamente possível dialogarmos com alguém de outra crença, sem discutirmos. Em outro depoimento que posso fazer aqui, certa vez, eu tinha uma livraria espírita na cidade do Rio de Janeiro, e adentrou um rapaz, e o rapaz, logo, assim que começou a conversar, ele já se identificou como sendo evangélico, e o atendi fraternalmente, como atenderia qualquer pessoa, e começamos a conversar. E ele ficou no terreno do evangelho. Ótimo! Também no terreno do evangelho. Até que eu citei a importância da caridade, aí ele não aceitou. Ele não aceitou que, para ele, dentro da sua crença, a fé é a salvação. E aí, então, ele mudou a postura para começar a dizer que eu estava perdido e que ele ia orar pela minha salvação. Então, disse a ele: olha aqui, meu irmão, nós estamos conversando tão bem até este momento, falando apenas de Jesus, do Evangelho, seus ensinos morais. Vamos ficar nesse terreno? Porque você está numa livraria espírita. Você sabe que eu sou espírita, como eu sei que você é evangélico. Então, não queira me doutrinar, mas respeite a minha crença como eu estou respeitando a sua. Porque eu não estou conversando com você sobre espiritismo, nem querendo lhe passar nenhum conceito espírita. Tudo bem? Ele não aceitou, disse que ia embora e que eu ia orar muito pela salvação da minha alma. E eu agradeci imensamente, porque toda e qualquer oração a nosso favor deve ser muito bem-vinda, muito bem recebida. Mas nós conseguimos ter um diálogo sem discutir, e quando entrou no aspecto mais doutrinário, eu mostrei então que eu não entraria nisso. Eu não estava ali para fazer uma discussão, um debate doutrinário religioso. Então, é possível sim, e tem que partir de nós espíritas, porque o verdadeiro espírita sabe que precisa respeitar todas as crenças religiosas. E como nos lembra Kardec, o espírita não deve fazer prosélitos, ou seja, o espírita não deve querer convencer todo mundo a respeito do espiritismo. Desde que a crença religiosa leve a pessoa para o bem, a religião é boa. Se ela quiser saber do espiritismo, nós estaremos ali dispostos a falar, então, a mostrar o que é o espiritismo, mas sem essa pretensão de querer tirar as pessoas das suas religiões. Até porque Kardec é muito claro, não é o espiritismo que salva. O que salva é a caridade. E nós temos que ter a caridade de respeitar a crença ou a não crença religiosa daquele que está conosco. E que possamos mostrar o espiritismo a partir dos nossos exemplos de pessoas solidárias, fraternas, éticas, mais moralizadas e espiritualizadas. Bem, estamos chegando ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Agradeço, então, a sua companhia, a sua participação e que possamos estar juntos toda quinta-feira, a partir das 5 da tarde, aqui pela web rádio Cristo Consolador, para conversarmos sobre o Evangelho na visão do Espiritismo. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, que as vibrações amorosas do nosso Mestre Jesus envolvam-nos e a todos os nossos familiares. Paz nos nossos corações. Um grande abraço a você e até o nosso próximo encontro.